né, pessoas que... Sempre tem, né? Na academia é sempre exatamente. uma briga louca. Isso, Aí, ó. Não parece que era a cabeça, que, tipo, o corpo não bate, não né? bate, não é o mesmo padrão de desenho, tá ligado? E ela na... Salve, galera! Jesus voltou e hoje a History e o Discovery Channel vão abrir falência depois desse corte do Monark. Presta atenção no que vai ser falado aqui agora. Qual que é o grande problema de realmente entrar na tumba? É tipo, furar assim, é tipo... Ah, não, você tá acabando com o estado original que ele foi deixado e, portanto, você tá profanando. Qual que é o impedimento da sociedade atual em se abrir? E essas coisas, assim. Eu sei que morreram gente no passado entrando em tumba lá, né? Mas hoje em dia a gente tem sim. trajes e o caramba, né? Não, o problema é justamente destruição, né? Assim, de você detonar um patrimônio, né? Então, aí, de repente, você fura, quebra a pirâmide, assim, um pedaço lá no teto para chegar numa outra câmara e aquela câmara não tem nada, né? Sim, e aí tem um buracão que o humano foi pronto, feito. Né? Assim, Mas tapa de novo, né? Põe mas, pega o próprio negócio que você tirou e encaixa lá de novo, sei lá. Vai aparecer uma tecnologia dessa que você vai recortar e colar sem dar dor de cabeça. Mas... Tipo, vai ficar um pouquinho, né? Vai ficar o risco do corte, mas o material é o mesmo, tal. Eu acho que, sei lá, pra mim, eu entendo toda essa preocupação com preservar coisas históricas, mas é legal preservar justamente para entender o que era que estava acontecendo. Se o preservar nos impede de ganhar informações que estão ali, aí eu acho que a gente está preservando demais, né? São as duas correntes de pensamento, né? Assim, então, o que está se fazendo hoje, né? Tentando criar tecnologias não invasivas para fazer isso, né? Então, isso não é agora, né? Desde os anos 70, mas agora melhor, a partir do ano 2000, com essas tecnologias novas aí. Então, isso é que está acontecendo, né? Quanto mais... Porque se você pensar bem, uma escavação ela é uma destruição. Porque aquilo tudo está ali embaixo, está tudo preservado. No momento que você escava, entra ar, não sei o quê, né? Você vê esses navios estão encontrados, às vezes, no fundo do mar, né? Se você tirar ele dali, vira pó. Então, tem que ter todo um tratamento, né? Você vê lá em Alexandria, muitas das estátuas voltaram para o mar. Elas estão lá embaixo, né? Elas são retiradas, analisadas e devolvem para o mesmo lugar. Entendi. Entendeu? Então, assim, uma situação. Então, hoje há uma preocupação muito grande da pesquisa não invasiva, né? Então, vai aparecer uma tecnologia para fazer isso, né? Agora, por exemplo, a gente sabe que naquela determinada câmara não tem nada. Eu não vou furar. Não tem nada, né? Sim, aí você vai ver, tem várias inscrições milenárias. Isso é verdade. Pode ter lá a parede toda né, inscrita e não tem nada. Porque quando eu falo não tem nada, não é que a arqueologia está atrás de ouro, né? Ela está atrás de informação. Então, na verdade, é muito mais importante encontrar paredes cheias de inscrições e papiros e, né, do que encontrar joias e tal. Né? Isso aí quem tá lá já é rico, já são os bilionários que financiam toda essa porra aí. Então, a ideia é assim, quando a gente fala assim, não, encontramos uma coisa rica, né? Não é moeda, não é ouro, não é nada assim, né? É uma informação. Não, conhecimento é muito mais valioso que um pedaço de pedra ou um pedaço de joia. Se bem que tem uns caras que devem querer pelo valor esotérico da coisa, né? Tipo, uma coroa de um faraó antigo tem um valor no mercado negro que deve ser, assim, de muitos milhões de dólares, tá ligado? Eu não conheço, né? Mas imagino que muita coisa saiu do Egito, né? Muita coisa está em coleções privadas aí. Isso aí deve rolar até, né, entre eles ali, um troca-troca. Sim, os bilionários têm todas as artes mais foda, tá com os bilionários, não tá exposto pra gente ver. A gente não sabe, a gente imagina. E aí, até assim, essas coisas que eu tô comentando aqui, isso faço no Dom Pedro II. Né? O Dom Pedro II, podendo fazer uma parte aqui, ele, na verdade, assim, o que acontece? Ele muito cedo, na verdade, o Dom Pedro II, ele é um chefe de Estado, né, bem diferente de muitos que a gente conhece, porque era uma pessoa que tinha uma visão social, uma visão de cultura, conhecimento, né, da educação, né? Era um bom líder, né? Ele era um bom líder. A questão, por exemplo, essa coisa de ampliar a liberdade de culto, né? Até quando a igreja, em 1872, queria uma crise com a maçonaria, ele intercedeu nisso, não, peraí, gente, cada um no seu quadrado, dá né? para todo mundo conviver em paz aqui. Exato. Então, ele era extremamente, assim, cientista, né? Ele conhecia muitas línguas e tinha uma fascinação pelo Egito. Conhecia os hieróglifos, não? Ele sabia ler?
sabia. Ele estudou com... Tinham dois amigos, dois egiptólogos da época famosos, o Mariette e o Brusque, né, que ele discutia com eles. E nas duas viagens que ele fez ao Egito, que eu coloco no livro, nas imagens e tal, ele, na verdade, o diário dele, ele coloca essa narrativa, né? E usando o diário, qual é a vantagem? Porque não é um documento formal, né? Então a gente você está vendo Dom Pedro II como ele é. Não está vendo o monarca, né, o chefe de Estado. Ou um cientista que está querendo só passar a parte técnica da coisa. Não tá, ele traz uma experiência humana para o tema. E aí, então, o fascínio dele, ele era um grande conhecedor do Egito na época, né? E por que ele se fascinou tanto pelo Egito? Assim, era por esses mistérios também? Ele queria saber? Eu acho que sim. Ele nunca não fala, mas eu acredito que esse, né? Esse fascínio que eu tenho, né, de outras pessoas tem, que a gente não consegue explicar. A gente já teve até debates acadêmicos sobre isso. Por que fascina tanto, por exemplo, o Egito? Por que fascina tanto os cavaleiros templários? Porque, sabe, tem alguns segmentos da história que fascinam de uma forma que a gente não consegue... Por que o fascínio, né? Sim. E ele foi tocado por isso, né? Então a gente hoje, eu considero como sendo o primeiro egiptólogo, né? O cara sabia ler o hieroglifo. Fala, nossa, sânscrito, ele conhecia sânscrito, né? E ele... Cadê esses políticos, mano? Morreram todos? Não é possível, não tem mais nenhum no Brasil inteiro. Eu acho que não tem mais. O modelo mudou, né? Mudou, agora... Entendeu? Esses caras são os bilionários agora. Olha, saiu tanta asneira aqui que entrou até o comercial desse jogo. Eu espero não tomar aquele strike. Se você tá vendo esse corte aqui nesse momento, já deixou o likezão, né, meu irmão? É nóis, ó. Piscou, é um flash, hein? Deixa eu pular esse comercial aqui, bora pro corte. Ele foi primeiro a se apresentar no Instituto lá de Egiptologia, né? Olha, o que a gente tem hoje de defender o patrimônio. Ele vai discutir isso lá, falando lá pro vizir, lá pro chefe lá do Egito. Olha, você não pode deixar as pessoas levarem o que está aqui, isso aqui é patrimônio seu. Que da hora. Olha, quer dizer, olha a visão vanguardista. Então, de visionário total. Visionário. Então isso da mesma forma, né? É por isso que eu me identifico assim, eu gosto dele, né? Por causa dessa situação, né? E ele vai fazendo os estudos. Só que ele não tinha hoje o que a gente tem sobre as pirâmides, né? Dessas coisas assim, né? Então hoje, né, a gente tem toda essa noção, né? A ideia de empilhar os blocos ainda é uma coisa mais difícil de você encontrar. Não solucionaram esse mistério ainda. Não descobriu como que eles colocaram uma pedra de, sei lá, 6 toneladas, 140 metros de altura no topo da pirâmide. Elas estão lá, mas assim, não está descrito isso no lugar, né? Alguns egiptólogos têm lá as várias hipóteses, né? Mas não deveria estar escrito? Não deveria ter um diário da construção, onde eles falam tintim por tintim, tudo que eles fizeram? Olha, eles faziam isso em papiro de baixa qualidade e em calcário. Então isso se perde rapidamente. Entendi. Entendeu? Como fosse um rascunho, eles desenhavam. Alguns chegaram até nós. Então tem o rascunho do templo, como é que vai fazer o templo, não sei o quê, os cálculos e tal. Mas depois isso daí vai pro lixo. Não fica guardado assim, né? Eu vi uma teoria que talvez os egípcios... Isso é teoria, tá? Eu só ouvi num vídeo na internet. Mas que talvez os egípcios eles encontraram as pirâmides já lá, quando eles mudaram para lá. Não só as pirâmides, como a esfinge, né? Porque o que é argumentado é que a cabeça da esfinge é de um faraó, mas o corpo é de um leão. Então eles argumentam que quando eles chegaram lá, existia já uma estátua de leão. E aí eles carvaram a cabeça do faraó no lugar da cabeça do leão, porque a estátua já estava estragando, né? Então se argumenta que talvez a esfinge tenha mais de 16 mil anos, uma idade assim absurda, né? Isso a gente tem sim a teoria. Bom, primeiro, essa questão, assim, os egípcios, eles protegiam o patrimônio deles. Então a gente consegue identificar, na esfinge, por exemplo, as várias épocas em que determinados faraós fizeram uma restauração, né? Então a gente encontra, então eles vão proteger, certo, né, os patrimônios anteriores, de modo geral, né? E aí o que acontece? Essa ideia de uma pirâmide mais antiga, né, com 10, 15, 16 mil anos, né, elas são, algumas dessas ideias partiram, por exemplo, do posicionamento da constelação de Orion. Então eles diziam, olha, para
para determinados canais, né, e entradas estarem associados, ligados a Orion e a Sirius, né, que é uma outra, é uma estrela, né, não é uma constelação. Isso, e as Pleiades, né? Isso deveria estar em 10.500 a.C., né? Então começaram a se pensar... Tipo, eles olharam o posicionamento das estrelas que está sendo referenciado nas construções Isso. e para referência estar certo, aquilo a construção deveria ter 16 mil anos, que era a época onde as estrelas estavam no céu, naquele posicionamento uma coisa... retratado. Só que, na verdade, essa teoria tem um problema porque, como isso é cíclico, então ela podia estar em 2.500, ela podia estar em 2.000, 10.000 não sei quanto, em 15.000 não sei quanto, entendeu? Porque essas coisas, elas vão... Esse padrão aparece várias vezes durante o tempo, não é só de 15 mil anos atrás. Exato. Entendi. Então, isso assim, não convenceu muito os especialistas, vamos dizer assim, né? Mas em 1992, né, um professor da universidade, um geólogo da Universidade de Boston, o Dr. Schock, né, ele aparece, né, no Alienígena do Passado, né? É um livro isso. Que Alienígena do Passado é que é um filme, um livro? Não, é do History Channel, né? Ele aparece em alguns dos episódios, né? Mas ele apresenta a tese dele em 92, que a erosão causada na esfinge não foi por vento, foi por água. Então, se a erosão é causada por água, ele está pressupondo que essa erosão é causada por chuva. E para ser causada por chuva, né, a esfinge tem que ser mais antiga do que se pensa. Entendi. Por que acontece? Por volta de 5.500 a.C., o Saara começa a se tornar um deserto, né? E essas populações, elas vão para cada lado, né? Vão para o leste ou para o norte. Tem água, né? E em 5.500 a.C., você ainda tinha períodos de chuva, certo? 6.000, intenso ainda, né? Então, ele está colocando mais ou menos que naquele período a esfinge já existia. Ou com cabeça de leão, né? Ou não vamos dizer, porque a esfinge inicialmente é um leão, né? Com a cabeça de gente, vamos dizer assim, né? Mas provavelmente não teria, podia ter uma cabeça de outra coisa. É porque realmente quando você olha para a esfinge, você conseguir uma imagem da esfinge aí, parece esquisito aquela cabeça lá. O pescoço parece que a cabeça não encaixa. Parece que não direito. foi feito. Parece que você tem dois artistas diferentes na mesma obra, né? É isso que é a impressão que dá quando você olha para a esfinge. E aí o Dr. Schock chegou a essa conclusão. Então ele apresentou a tese dele, né? É uma tese acadêmica, né? Tem defensores e tem, né, pessoas que... Sempre tem, né? Na academia sempre exatamente. Uma briga louca. Isso, aí, ó. Não parece que era a cabeça que, tipo, o corpo não bate, não né? bate, não é o mesmo padrão de desenho, tá ligado? E ela na verdade sofreu aí reformas, né? Ainda tem isso também. Tem isso também, pode crer. Então, só que é esquisito, por que ele ia colocar a cabeça de um faraó em cima do leão? Faz mais sentido pra mim, uma civilização antiga cultuava o leão por ser o rei da selva e construiu uma estátua gigantesca em homenagem ao rei da selva, tá ligado? E eles, as teorias mais alternativas, né? Elas apontam que isso foi construído quando o leão estava no leste, assim, subindo no horizonte. Então tem toda uma análise. É verdade, né? Quando que tinha leão lá, né? Porque não tem mais, né? Naquela época tinha bastante até, né? Há 5.000 anos atrás, isso. Entendi. Né? E os guepardos, né? Tinha bastante. Então, por exemplo, o faraó Amenhotep II, se eu não me engano, ele se gaba de ter matado 112 leões. Se é verdade, a gente não sabe. Sim, mas pelo menos leão tinha, né? Se ele matou 102, um tinha. Leão tinha, né? Talvez fosse um. Mas aumentou. Né? Era um gordinho que valia por 1,5. Né? Então, essa teoria dele ela ainda existe, né? Assim, a teoria dele é uma teoria que, quando comento com meus alunos sobre isso, né? Uma boa parte dos geólogos e egiptólogos não concordam, né? Mas ele, ele tem uma base acadêmica, entendeu? Não está tirando do nada, né? Não, essa teoria tem fundamento. Tem fundamento, né? E aí, mas por que ele está querendo isso? Ele, por exemplo, ao contrário dos outros, ele não está pensando em alienígena e essas coisas, ele está pensando assim, aquele que é um grupo, né, de alternativos e tal, porque tem aquele grupo mais alternativo que vão para o campo da ufologia, né? Os deuses do astronauta, a teoria do astronauta antigo e tal. E tem um outro grupo, que é o caso do Dr. Schock, que ele, na verdade, ele está dizendo assim, olha, a nossa história é mais antiga do que a gente pensa. Eu gosto de acreditar nessa hipótese, assim, porque
Tá bom, nascemos em 2000, vai. Nascemos em 2000 e aí o mundo já descobriu todo o seu passado. Não faz sentido essa narrativa. É muito... Ainda mais conhecendo as burocracias, como a gente começa a conhecer quando a gente vai ficando mais velho. Então, é óbvio que tem muitos mistérios ainda que não foram descobertos e provavelmente existem muitas coisas que a gente já sabe, mas tá escondido por motivos que não sei porquê. Às vezes algumas coisas são mais filtradas, né? Assim, até eu entendo. Né? Eu particularmente não conheço na egiptologia esses filtros, mas a gente sabe naquela academia, né? Você tem, por exemplo, coisas que são padrões lá. Quando você vai mexer com isso, vai te causar um desconforto, né? Que é o pioneiro. Sim. Então, ele vai ser apoiado por alguns e vai ser, né, atacado por outros. O Dr. Choque é um caso desse, né? Mas ele não chega a ser atacado, assim, ele não é, assim, vamos dizer assim, hostilizado nisso. Ele, academicamente, as pessoas concordam ou não. Sim, mas há muitas críticas. Críticas que não é suficiente, aquilo ali não é suficiente, aquela hipótese dele não é suficientemente comprovada. Então tem essas discussões. Mas você acha que a maioria dos caras acredita nessa história da civilização humana só de 6 mil anos? Tipo, só 6 mil anos de civilização. Não, será que não... Tipo, tem uma parada na Terra que de vez em quando a rotação da Terra muda e tudo se alaga e mata tudo. Então, isso acontece de, sei lá, 300 mil anos a 300 mil anos. Então, a possibilidade dos seres humanos já terem construído civilizações muito mais antigas que a gente nem descobriu porque a Terra foi transformada de um jeito que apagou todos os vestígios disso, ou tá tão debaixo da Terra que a gente não chegou ainda, eu acho que é muito plausível ainda, não? Aí outro problema, porque as evidências, né? E outra coisa, a questão não é só das evidências. A gente tem uma ideia de uma presença humana a partir da questão da evolução, né? Aí tem a visão divina, né? Que na verdade não foi por uma evolução, teve uma ação divina nesse, né? Você tem essas várias ligações aí. Até dizem que os alienígenas modificaram nosso DNA para acelerar, fala muita coisa. Aí você tem esse grupo que vai dizer o seguinte, olha, essa população humana, ela já existiu muito antes e essa população humana, na verdade, já passou por diversas situações, apareceu, desapareceu e a gente não tem evidência. O problema é que isso fica muito no campo mais teórico e no campo filosófico, né, de você pensar as coisas. Eu tenho uma teoria que eu uso para mim, que eu criei, que é a teoria do campo das possibilidades. Para mim, tudo é possível, né? Ou tende para a possibilidade máxima ou para a impossibilidade. Mas eu nunca vou conseguir dizer assim, se alguém me perguntar, você acredita, você é contra a presença humana 500 mil anos atrás? Eu falei, gente, é possível, agora... Né? Vamos achar as evidências, né? Vamos procurar as evidências para isso. Então, eu não coloco um preconceito, porque isso é muito para o pesquisador. O pesquisador que começa a desenvolver uma pesquisa, onde ele, ou mesmo vai refutar e coloca um preconceito... Ele já sabe onde quer chegar na pesquisa, ele não é um processo de descoberta, e sim de autoconfirmação. Aí é ruim isso, né? Então, vamos de mente aberta, né? Tem essa possibilidade? É remota? Não. Vamos ver se tem evidências. Olha... não encontramos evidência. Isso não significa que não tenha. Isso significa que nós não encontramos evidências. Então, essa é a maneira que eu penso. Né? Sim, faz bem científico. Né? Nessa situação. Então, mas é muito difícil defender a população anterior de um caráter evolutivo terrestre. Né? Por isso que então surge aí esses grupos, né? Que acham que, na verdade, tem uma presença alienígena no passado, que chegou muito antes, e que deixou vestígios, e vem trabalhando no planeta há muito tempo. Então, às vezes a raça humana é um experimento avançado de uma grande civilização, vai saber, né? Então você tem várias possibilidades dessa. Eu não tenho preconceito com nada disso. Até o meu canal lá, Antiguidade Paradigma, é justamente isso. Esses paradigmas, eu não tenho preconceito com isso. Mas tem que ter um mínimo de base, de tranquilidade para analisar as coisas, para não ser muito entusiasta de uma ideia só porque ela é diferente. Exato. Né? Por exemplo, o Erfondani, quando escreveu o livro dele, né, Deus Astronautas, que o nome original é Chariot of Fire, Carruagem de Fogos, né, tem mais de 50 anos. Então ele dizia que os blocos foram levitados porque os egípcios não tinham como transportar. A gente sabe que não é assim. E ele mesmo sabe, mas deu uma entrevista, naquela época tinha... Né? Ele está vivo ainda?
Tá vivo, tá. E outra coisa, ele era uma pessoa que não era da academia, ele era uma pessoa que teve uma ideia, né? Assim, pô, como é que pode isso tudo, né? Tem gente que critica, faz. Eu vejo assim, a gente tem que encontrar sempre os pontos positivos de todas essas situações. Ele trouxe uma coisa de positivo. Ele, no fundo, para ele, olha, por que não olhar a antiguidade com outros olhos? Eu acho que Isso, é plenamente positivo ter essa experiência de pensamento, né? Então, para mim, isso foi a principal, a contribuição dele, foi assim, por que não olhar para lá e achar que uma outra sociedade mais avançada não produziu aquilo? Por mais que eu discorde dele em algumas coisas, mas assim, isso é uma ideia que muitos, na época, o pessoal não tinha essa mente mais livre, né? No mínimo, ele escancarou que os egiptólogos da época não faziam ideia de como tinha acontecido de verdade, né? Exatamente. Né? Então, isso, assim, eu acho que essas coisas elas podem ser trabalhadas. Né? Então, hoje tem duas... quando eu faço algumas palestras, que eu faço essa ponte entre o mundo acadêmico, né, e essas ideias alternativas, né? Alternativa no sentido assim, de ciência. Para mim é tudo ciência, mas assim, só para... Uma ciência criativa, né? Que explora mais possibilidades. O alternativo aqui não é pejorativo, né? Não estou falando de forma pejorativa. Sim. Mas, exatamente, explora uma outra possibilidade. Não? Eu acho que isso é importante. Entretanto, o que acontece com muitos pesquisadores é que eles não estudam profundamente a cultura que eles estão analisando. Da forma normal, assim, convencional. Eles partem direto, né? Então, eles acabam cometendo alguns equívocos. Como o caso, assim, de 3 toneladas ninguém consegue carregar, então foi... Então foi levitado. A única solução possível para o problema é alienígenas com tecnologia de levitação. Exato. Se eu não me engano, teve outro que falou, não, mas pirâmide não tem sentido, só tem sentido para os alienígenas. Bom, mas ele é uma pessoa do século XXI que está falando isso, ele não entende, né, o sentido das pirâmides. A pirâmide até que faz sentido para um povo antigo, porque se você quisesse levar uma estrutura a alturas muito grandes, a forma de pirâmide é uma forma de você conseguir fazer isso de uma forma que não vai cair tudo. Mas toda a sociedade, se você vai encontrar isso aí é recorrente em outras sociedades. Os astecas, os maias, os incas, tudo. Na China, lá, as verdadeiras montanhas, que são, na verdade, que é a construção mais assim, estável, né? Nesse sentido. Sim. Isso aí é um grande argumento de que foi ser o ser humano que pensou, porque o alienígena ele ia fazer uma estrutura muito mais sofisticada, né? Se ele realmente estava fazendo alguma coisa. Não, e tem pirâmides com defeitos, tem pirâmides que pararam de ser construídas, porque elas iam ruir, estava dando problema, né? Então eu imagino que o alienígena não ia errar nos cálculos. É verdade. Então nós temos a pirâmide Corcunda, ela teve esse problema. Ela é uma pirâmide, né? Que chama de Bent pirâmide, né? Ela começou com um ângulo muito alto, aí viu que não ia dar certo, eles dobraram ela no meio do caminho, mas ela começou a ruir internamente. Entendi. Então eles pararam de construir, né? Entendi, Bom, isso aí prova humano, né? Não prova alienígena. Não prova, né? Sim. Bom, esse corte só prova uma coisa, hein? Que esses dois aqui nunca assistiu Eram os Deuses Astronautas pelo History Channel. Deixa o teu like aí, ajuda a chegar em 100 mil seguidores no canal principal, o link tá na descrição. Fui!